Bilionário paraplégico é abandonado, até que a babá surge com o filho e a revelação o atinge. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. A chuva martelava impiedosamente contra as vidraças do Hotel Fasano naquela noite de março, transformando as ruas elegantes do bairro Lourdes em rios turbulentos. No interior do sofisticado restaurante, entre mesas decoradas com orquídeas e cristais que refletiam a luz dourada dos lustres, Eduardo Mendonça permanecia sozinho em sua cadeira de rodas, observando a cadeira vazia à sua frente, com uma mistura de raiva e humilhação que ardia em seu peito como fogo. Aos 46 anos, Eduardo era um dos homens mais poderosos de Minas Gerais. Seu império no setor de mineração havia começado modestamente em Itabira, cidade natal de Carlos Drummond de Andrade, mas crescera até se tornar uma das maiores empresas do estado. Sua aparência ainda imponente, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, ternos sob medida da melhor alfaiataria da capital, e olhos verde acinzentados que um dia foram capazes de intimidar qualquer adversário nos negócios, não conseguia esconder a amargura que se instalara em sua alma nos últimos 4 anos. A cadeira de rodas de última geração, discreta e elegante como tudo em sua vida, havia se tornado tanto sua prisão quanto seu trono. O acidente. Ele preferia não pensar nos detalhes daquela noite terrível que mudara tudo. O que importava agora era que Vanessa, a modelo de 28 anos que o acompanhava há 6 meses, havia acabado de se levantar no meio do jantar e declarado alto o suficiente para que outras mesas ouvissem: "Eduardo, eu não aguento mais essa vida. Você não é mais o homem que eu conheci. Desculpa, mas isso não está funcionando." As palavras ecoavam em sua mente enquanto ele permanecia ali, orgulhoso demais, para partir, fingindo ler e-mails no celular para disfarçar a humilhação. Os garçons circulavam discretamente, evitando seu olhar, e ele podia sentir os sussurros e olhares curiosos dos outros clientes. Eduardo Mendonça, o magnata que um dia fora capa da revista Exame, agora era objeto de pena e fofoca. Foi nesse momento de profunda amargura que ela entrou. A porta do restaurante se abriu com o barulho da chuva, invadindo momentaneamente o ambiente climatizado, e uma mulher jovem apareceu carregando uma menina de cerca de 5 anos no colo. Ambas estavam encharcadas, os cabelos colados no rosto, roupas simples, mas limpas, grudadas no corpo pela água da tempestade. A mulher olhou ao redor com evidente constrangimento, claramente percebendo que não pertencia àquele lugar. "Com licença", disse ela ao maître que se aproximava com ar desaprovador. "Podemos nos abrigar aqui só até a chuva passar? Minha filha está tremendo de frio." Sua voz carregava o sotaque doce do Nordeste, mas havia nela uma dignidade que chamou a atenção de Eduardo. A mulher era bonita de uma forma natural e despretensiosa. Pele morena acariciada pelo sol, olhos castanhos profundos e expressivos, cabelos cacheados que brilhavam mesmo molhados. Não usava maquiagem, suas unhas estavam limpas, mas sem esmalte, e suas mãos calejadas denunciavam anos de trabalho duro. "Senhora, este é um restaurante privativo", começou o maître com tom condescendente. "Não podemos..." "Deixe-as entrar." A voz de Eduardo cortou o ar com autoridade. Todos se voltaram para ele, surpresos. "Tragam toalhas e um chocolate quente para a menina." A mulher olhou na direção da voz e seus olhos encontraram os de Eduardo. Por um momento, o tempo pareceu suspenso. Não havia pena em seu olhar, nem curiosidade invasiva sobre sua condição. Era algo diferente, algo que ele não conseguiu identificar imediatamente. "Obrigada", disse. Ela simplesmente: "Mas não queremos incomodar, só precisamos..." "Não é incômodo", Eduardo interrompeu, manobrando sua cadeira para mais perto. "Eu insisto, como você se chama?" "Maria", respondeu ela, ainda hesitante. "Maria dos Santos.
E esta é minha filha, Luísa. A menina, que havia estado quieta até então, levantou a cabeça do ombro da mãe e olhou diretamente para Eduardo com aquela curiosidade desarmante que apenas as crianças possuem. "Por que o senhor está sentado nessa cadeira diferente?" perguntou Luísa com inocência. "Luísa!" Maria repreendeu, claramente envergonhada. "Desculpe, ela não..." "Tudo bem." Eduardo se surpreendeu, sorrindo pela primeira vez em semanas. "É uma pergunta justa. Eu uso esta cadeira porque minhas pernas não funcionam mais como as suas." "Dói?" continuou a menina, ignorando os esforços da mãe para fazê-la parar. "Às vezes", respondeu Eduardo honestamente. "Mas você se acostuma." O maître trouxe as toalhas e o chocolate quente, claramente intrigado com o interesse de seu cliente mais importante por essas desconhecidas. Maria secou cuidadosamente a filha primeiro, depois a si mesma, recusando educadamente o convite de Eduardo para se sentarem à sua mesa. "Nós vamos ficar bem aqui no lobby", disse ela. "Não queremos atrapalhar seu jantar." "Meu jantar acabou há muito tempo", respondeu Eduardo com uma ironia amarga. "E para ser honesto, vocês são a melhor companhia que tive esta noite." Enquanto Luísa bebia o chocolate quente, fazendo caretas engraçadas que arrancavam risos contidos de Eduardo, Maria observava-o com atenção. Havia algo naquele homem, por trás da roupa cara e da postura imponente, que lhe lembrava os homens feridos que conhecera em sua infância no interior de Pernambuco. Homens que haviam perdido algo fundamental e tentavam esconder a dor por trás de máscaras de dureza. "Vocês moram aqui em BH?" perguntou Eduardo, genuinamente interessado. "Sim, em Contagem", respondeu Maria. "Trabalho como diarista aqui na capital. É bem diferente de onde eu cresci." "Onde você cresci?" "Numa cidade pequena no interior de Pernambuco, lugar que o senhor provavelmente nunca ouviu falar", disse ela com um sorriso triste. "Saí de lá há 10 anos, procurando uma vida melhor para nós duas." A conversa foi interrompida quando Luísa bocejou sonoramente, aninhando-se no colo da mãe. A chuva havia diminuído consideravelmente e Maria se levantou, preparando-se para partir. "Obrigada pela gentileza", disse ela, estendendo a mão para Eduardo. "Foi muito bondoso da sua parte." Eduardo pegou sua mão, áspera, mas calorosa, e por um momento hesitou em soltá-la. "Maria", disse ele, surpreendendo-se com sua própria coragem, "eu gostaria de vê-la novamente. Talvez possamos tomar um café qualquer dia." Ela retirou a mão delicadamente, um rubor subindo em suas faces. "Senhor Eduardo, o senhor é muito gentil, mas somos de mundos muito diferentes. Obrigada novamente." E com isso, ela saiu na noite úmida de Belo Horizonte, carregando Luísa nos braços, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos e uma sensação estranha no peito. Algo que ele não sentia há anos e que custou a reconhecer como esperança. 3 semanas se passaram desde aquela noite tempestuosa, mas Eduardo não conseguia tirar Maria e Luísa de seus pensamentos. Durante as reuniões executivas em seu escritório, no 368º andar do edifício Copacabana, no coração do centro empresarial de Belo Horizonte, ele se pegava olhando pela janela panorâmica que oferecia vista privilegiada da Serra do Curral, imaginando onde elas estariam naquele momento. Sua rotina permanecia imutável. Acordava às 5:30 da manhã em sua mansão adaptada no Mangabeiras, um dos bairros mais nobres da capital, onde morava sozinho há 4 anos. A casa, projetada por um renomado arquiteto mineiro, havia sido completamente reformada após o acidente para acomodar sua nova realidade.
Rampas substituíram escadas, o elevador particular conectava os 3 andares, e o banheiro da suíte master parecia uma sala de cirurgia, equipado com todos os dispositivos de acessibilidade que o dinheiro podia comprar. Mas nada disso preenchia o vazio que crescia dentro dele a cada dia. Senhor Eduardo, a voz de Carmen, sua secretária há 15 anos, interrompeu seus devaneios. O senhor Rodrigo Almeida está aqui para a reunião das 10. Eduardo cerrou os punhos ao ouvir o nome do sócio. Rodrigo havia sido seu melhor amigo desde a adolescência em Itabira, testemunha de casamento, padrinho de batizado que nunca aconteceu. Agora era também o homem que mais se beneficiara de sua condição atual, assumindo gradualmente mais responsabilidades e poder dentro da empresa. Pode mandar entrar, respondeu Eduardo, endireitando-se na cadeira e assumindo a postura fria que adotara nos negócios. Rodrigo entrou com seu sorriso calculado e aperto de mão firme demais, como sempre fazia desde o acidente. Um excesso de cordialidade que soava falso aos ouvidos de Eduardo. "E aí, velho amigo?", disse Rodrigo, acomodando-se na poltrona de couro em frente à mesa executiva. "Como você está se sentindo? Tem dormido bem?" "Vamos direto ao assunto", cortou Eduardo. Os relatórios de produção da mina de Conceição do Mato Dentro mostraram queda de 12% no último trimestre. Quero explicações. O sorriso de Rodrigo vacilou por uma fração de segundo. "Eduardo, você sabe que não pode microgerenciar tudo como antes. Tem que confiar na equipe, principalmente em mim. Afinal, quem mais conhece este negócio como nós dois?" Havia algo no tom de Rodrigo que irritava profundamente Eduardo. Uma condescendência sutil, como se estivesse falando com uma criança, como se a cadeira de rodas tivesse afetado também sua capacidade mental. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no modesto conjunto habitacional do Barreiro, Maria começava mais um dia de trabalho duplo. Às 5 da manhã, ela deixava Luísa com Dona Conceição, a vizinha aposentada que cuidava de algumas crianças da região por um valor simbólico, e pegava 2 ônibus para chegar ao bairro Belvedere, onde trabalhava na casa da família Carvalho. A casa era um casarão de 3 andares com piscina, jardim impecável e 5 quartos, onde moravam Dr. Ricardo Carvalho, renomado cirurgião plástico, sua esposa Helena, ex-modelo que agora se dedicava à vida social, e os 2 filhos adolescentes que tratavam Maria como se ela fosse invisível. "Maria, você viu meu brinco de pérola?", gritou Helena da suíte master, sem nem mesmo olhar para ela. "Aquele que custa mais que seu salário de 3 meses?" Maria engoliu a humilhação em seco, como fazia todos os dias. "Não vi, dona Helena. Quer que eu procure?" "Claro que quero. E depois que encontrar, quero que tire aquela mancha da parede da sala. Não sei como você consegue deixar as coisas ficarem sujas." A mancha havia sido feita pelo filho mais novo da família durante uma festa no fim de semana, mas Maria sabia que não adiantava explicar. Ela havia aprendido há muito tempo que, para pessoas como Helena, empregados domésticos eram culpados por todos os problemas da casa. Enquanto procurava o brinco, que provavelmente estava perdido em alguma das 5 bolsas de grife espalhadas pelo closet, Maria pensava em Luísa. Sua filha estava começando a fazer perguntas sobre o pai, sobre por que elas moravam num lugar tão pequeno, enquanto as casas onde a mãe trabalhava eram tão grandes. "Mamãe, por que a gente não tem uma casa grande como a da tia Conceição contou que você limpa?", havia perguntado Luísa na noite anterior, enquanto tomavam banho no chuveirinho do banheiro minúsculo que dividiam. "Porque cada pessoa tem a vida que Deus deu para ela, minha filha", respondeu Maria, tentando manter a voz firme. "O importante não é o tamanho da casa, mas o amor que tem dentro dela." "Então nossa casa é gigante", disse Luísa, abraçando a mãe com força, "porque tem muito amor aqui."
A lembrança da inocência da filha deu forças para Maria continuar procurando o maldito brinco. Ela tinha um objetivo claro: juntar dinheiro suficiente para que Luísa pudesse estudar numa escola particular decente e, quem sabe, cursar uma faculdade um dia. O sonho de voltar para Pernambuco e abrir uma escola comunitária parecia cada vez mais distante, mas ela não desistiria. Foi quando suas mãos encontraram algo sob a cama do casal que seu coração disparou. O brinco estava lá, mas junto com ele havia uma caixa de veludo azul que continha uma aliança feminina, diferente da que Helena usava. Maria sentiu um nó no estômago. Conhecia bem os sinais de traição. Havia crescido vendo a mãe sofrer com um pai mulherengo. Naquele mesmo momento, a 15 quilômetros de distância, Eduardo estava terminando sua fisioterapia diária no luxuoso centro de reabilitação do Hospital Mater Dei. 2 horas por dia de exercícios que lhe devolviam alguma força nos braços e tronco, mas que também lhe lembravam cruelmente do que havia perdido para sempre. "Você está progredindo muito bem", disse Fernanda, a fisioterapeuta. "Seus músculos estão mais definidos e sua resistência melhorou significativamente." Eduardo assentiu mecanicamente. Fernanda era competente e profissional, mas ele sentia falta de algo que não conseguia definir. Algo que havia sentido brevemente naquela noite chuvosa no Fasano, quando uma estranha e sua filha haviam conversado com ele como se ele fosse apenas um homem comum, não um objeto de pena ou interesse financeiro. "Senhor Eduardo", disse Fernanda hesitante, "posso fazer uma pergunta pessoal?" "Pode." "O senhor tem pensado em procurar ajuda psicológica? Às vezes, quando passamos por grandes mudanças, é importante cuidar também da mente, não só do corpo." Eduardo riu amargamente. "Fernanda, eu pago 5 psicólogos diferentes. Tem um para trauma, outro para depressão, um terceiro especializado em pessoas com deficiência. Minha agenda está lotada de profissionais que querem cuidar de mim. Mas eles estão ajudando? Eles estão sendo pagos para dizer que sim." Aquela tarde, enquanto retornava para casa no trânsito pesado da Contorno, Eduardo tomou uma decisão impulsiva. Pediu ao motorista para desviar o caminho e passar pelo centro de Contagem. Não tinha um plano específico, apenas uma vaga esperança de encontrar Maria e Luísa por acaso. Era uma ideia absurda, e ele sabia disso. Contagem era uma cidade de mais de 600 mil habitantes. Que chance tinha de encontrá-las vagando pela cidade numa tarde qualquer de quarta-feira? Mas às vezes o destino conspira de formas misteriosas. O semáforo da Avenida João César de Oliveira permanecia teimosamente vermelho há quase 5 minutos. E Eduardo tamborilava os dedos na lateral da cadeira de rodas, questionando sua própria sanidade. O que diabos estava fazendo em Contagem numa tarde de quarta-feira, procurando por uma mulher que conhecera apenas uma vez? Estava prestes a pedir ao motorista para voltar quando seus olhos captaram uma cena familiar na calçada. Luísa corria entre as mesas de um pequeno restaurante popular, perseguindo um gato rajado, enquanto Maria terminava de limpar uma das mesas externas. Ela usava um avental simples sobre uma blusa azul desbotada e seus cabelos estavam presos num rabo de cavalo prático. Mesmo à distância e executando uma tarefa tão corriqueira, havia algo em seus movimentos que transmitia uma dignidade natural. "Doutor Mendonça", disse Carlos, o motorista, "o senhor conhece aquelas pessoas?" "Pare o carro", ordenou Eduardo, o coração batendo descompassado. "Vou descer aqui." Carlos olhou pelo espelho retrovisor, preocupado. "Senhor, tem certeza? Este não é exatamente o tipo de lugar que..." "Carlos, eu disse para parar o carro." O veículo estacionou na frente do restaurante da tia Marta. Um estabelecimento pequeno, mas limpo, com mesas de plástico branco e uma placa pintada à mão que anunciava comida caseira e preço justo.
O cheiro de feijão tropeiro e frango com quiabo escapava pela porta aberta, misturando-se aos ruídos típicos do horário de almoço. Eduardo manobrou sua cadeira para fora do carro adaptado, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. Não estava acostumado a ser visto em lugares como aquele, muito menos sem o escudo protetor de sua posição social. Ali, ele era apenas um homem numa cadeira de rodas, aproximando-se hesitante de um restaurante popular. Luísa foi a primeira a vê-lo. "Mamãe!" gritou ela, largando o gato e correndo em direção a Maria. "É o homem bonito da cadeira diferente." Maria levantou os olhos da mesa que limpava e ficou paralisada por um momento. Eduardo estava ali, incongruente em seu terno impecável e cadeira de rodas, que custava mais que a renda anual de muitas famílias, sorrindo timidamente para Luísa. "Oi, Luísa", disse Eduardo, parando a alguns metros de distância. "Você se lembra de mim?" "Claro que lembro. Você é o homem que me deu chocolate quente", respondeu a menina, aproximando-se sem nenhum constrangimento. "Sua cadeira é muito legal. Posso andar nela?" "Luísa!" Maria se apressou em se aproximar, claramente embaraçada. "Desculpe, Sr. Eduardo, ela é muito curiosa." "Não precisa se desculpar", disse Eduardo, genuinamente divertido. "Na verdade, Luísa, minha cadeira é só para pessoas que precisam dela, mas posso te mostrar como funciona." Ele demonstrou como a cadeira respondia aos comandos, fazendo pequenas manobras que arrancaram risadas encantadas da menina. Maria observava a cena com uma mistura de ternura e preocupação. O que aquele homem estava fazendo ali? Como havia encontrado o lugar onde ela trabalhava? "Senhor Eduardo", disse Maria quando a demonstração terminou, "o que o senhor está fazendo aqui?" Eduardo sentiu o rosto esquentar. Como explicar que havia saído de sua rotina de compromissos importantes apenas na esperança de encontrá-la por acaso? "Eu estava passando pela região a trabalho e vi vocês", mentiu ele, e pouco convincente. "Pensei em parar para cumprimentar." Maria não parecia acreditar na explicação, mas não insistiu. Naquele momento, uma mulher robusta de cerca de 60 anos saiu da cozinha do restaurante, secando as mãos no avental. "Maria, querida, quem é seu amigo?" perguntou a mulher com um sorriso caloroso. "Tia Marta, este é o Sr. Eduardo", disse Maria. "Eduardo, esta é Dona Marta, dona do restaurante. Eu trabalho aqui algumas tardes quando não tenho casa para limpar." Eduardo estendeu a mão para Dona Marta, que a apertou com força surpreendente. "Muito prazer, meu filho. Maria é uma menina de ouro, viu? Trabalhadeira, honesta, e essa filha dela é um doce de pessoa." "Eu posso ver isso", respondeu Eduardo, olhando para Maria, que baixara os olhos, claramente constrangida com os elogios. "Você não quer almoçar?" continuou Dona Marta. "Hoje tem feijão tropeiro, que é uma maravilha, e o frango ensopado está de chupar os dedos." Eduardo hesitou. Fazia anos que não comia em um lugar como aquele. Sua dieta era controlada por um nutricionista particular, suas refeições servidas em porcelanas finas por empregados discretos. Mas algo no olhar expectante de Luísa e na hospitalidade genuína de Dona Marta o fez aceitar. "Seria um prazer", disse ele. Dona Marta o instalou numa mesa de canto, removendo uma das cadeiras para acomodar sua cadeira de rodas. Maria tentou voltar ao trabalho, mas Eduardo insistiu para que se sentasse com eles. "Maria, senta aí com seu amigo", disse Dona Marta com autoridade maternal. "Luísa, você quer dividir um prato com sua mãe?" Enquanto aguardavam a comida, uma conversa hesitante se desenvolveu entre Eduardo e Maria. Ele soube que ela trabalhava como diarista em 3 casas diferentes, além de ajudar no restaurante 2 tardes por semana. Maria, por sua vez, descobriu que Eduardo tinha crescido em Itabira, numa família de classe média que havia enriquecido gradualmente através do negócio de mineração.
Minha avó fazia um feijão tropeiro que era famoso na cidade inteira, disse Eduardo, provando o primeiro garfo da comida caseira em anos. Ela dizia que o segredo estava na linguiça artesanal e na couve cortada na hora. Igual minha avó em Pernambuco, exclamou Luísa. Ela fazia umas coisas muito gostosas, mas a mamãe disse que ela foi morar com Jesus. Um silêncio constrangido se abateu sobre a mesa. Maria engoliu em seco antes de explicar. Minha avó me criou depois que minha mãe morreu no parto. Ela faleceu há 3 anos, pouco depois que viemos para Minas. Lamento muito, disse Eduardo sinceramente. Deve ter sido muito difícil para vocês. Foi, respondeu Maria simplesmente. Mas a vida continua, né? A gente aprende a seguir em frente. Havia uma força silenciosa naquelas palavras que impressionou Eduardo. Ele pensou em sua própria tendência a se lamentar pelas perdas, na amargura que cultivara nos últimos anos. Esta mulher havia perdido a mãe, a avó, fora abandonada pelo pai da filha e rejeitada pela família, mas ainda assim irradiava uma dignidade serena que ele invejava. Mamãe, disse Luísa de repente, o senhor Eduardo pode vir jantar lá em casa um dia? Eu quero mostrar meus desenhos para ele. O constrangimento de Maria foi imediato e visível. Luísa, o senhor Eduardo tem uma vida muito diferente da nossa, disse ela suavemente. Ele mora numa casa grande, tem muito trabalho importante. Na verdade, interrompeu Eduardo, surpreendendo a si mesmo, eu adoraria ver seus desenhos, Luísa. Maria olhou para ele com uma mistura de surpresa e preocupação. Senhor Eduardo, eu não acho que seja uma boa ideia, disse ela baixinho. Nosso apartamento é muito simples, e eu não quero que... Maria, disse Eduardo, colocando a mão sobre a dela na mesa, você me proporcionou o melhor almoço que tive em anos. Não tem nada que eu gostaria mais do que conhecer onde vocês moram. A mão de Maria era pequena e calejada sob a sua, mas não a retirou imediatamente. Por um momento, seus olhos se encontraram, e Eduardo viu ali uma vulnerabilidade que ela tentava esconder por trás da dignidade inabalável. Tudo bem, disse ela finalmente, mas é bem diferente do que o senhor está acostumado. O conjunto habitacional do Barreiro se estendia em fileiras de pequenos blocos, de apartamentos de 2 andares, pintados em cores desbotadas pelo sol e pela chuva de muitos invernos mineiros. Eduardo observava pela janela do carro adaptado, enquanto Carlos navegava pelas ruas estreitas, esquivando-se de buracos e crianças que brincavam na via. Era um mundo completamente diferente do que ele conhecia, mas havia vida pulsante ali, roupas coloridas estendidas nas janelas, música sertaneja escapando de algum apartamento, o cheiro de café e pão de açúcar vindo de uma padaria de esquina. Doutor Mendonça, disse Carlos hesitante, o senhor tem certeza de que quer fazer isso? Posso aguardá-lo no carro? Não, Carlos. Você pode ir para casa. Eu ligo quando precisar de você. Eduardo havia insistido para que Maria levasse Luísa no carro com eles após o almoço no restaurante da tia Marta. E agora, a menina saltitava animadamente ao lado de sua cadeira de rodas, apontando para diferentes detalhes do bairro. Ali mora o senhor Joaquim, que conserta bicicleta, explicava Luísa. E naquele prédio verde mora a dona Conceição que cuida de mim quando a mamãe trabalha. Oh, e ali tem uma pracinha onde eu brinco. A pracinha era um pequeno espaço com alguns bancos de concreto quebrados e um escorregador enferrujado, mas Luísa falava dela com o entusiasmo de quem descrevia um parque temático. Eduardo sentia uma mistura de emoções conflitantes, compaixão, admiração e uma estranha culpa por nunca ter realmente enxergado essa realidade antes. É aqui, disse Maria, parando em frente a um prédio de 2 andares, com paredes descascadas, mas limpas. Apartamento 204. Não havia elevador, obviamente.
Eduardo olhou para a escada de concreto que levava ao segundo andar e sentiu uma onda de frustração familiar. Mais uma vez, sua condição se impunha como um obstáculo intransponível. Maria, eu não posso, começou ele. Eu sei, disse ela, suavemente, mas tem uma rampa nos fundos. É meio íngreme, mas dá para subir. A rampa havia sido improvisada com tábuas de madeira e era precariamente íngreme, mas Maria e alguns vizinhos que apareceram para ajudar conseguiram elevar a cadeira até o segundo andar. Eduardo se sentiu profundamente constrangido por precisar de ajuda, mas a naturalidade com que as pessoas o trataram gradualmente dissipou seu desconforto. Pronto, disse Maria, abrindo uma porta de madeira pintada de azul claro. Bem-vindos ao nosso lar. O apartamento era minúsculo, uma sala de estar que também servia como quarto de Luísa, um pequeno dormitório, uma cozinha americana e um banheiro. Mas estava impecavelmente limpo e organizado, com toques pessoais que revelavam o cuidado de Maria. Cortinas feitas à mão, plantas em vasos de iogurte reaproveitados, desenhos de Luísa colados na geladeira velha, mas funcionando. Senta aqui na poltrona, Sr. Eduardo, disse Luísa, batendo no único móvel estofado da sala. É o lugar mais confortável. Eduardo transferiu-se cuidadosamente da cadeira para a poltrona pequena e gasta, mas surpreendentemente confortável. Maria desculpou-se para fazer café, e Luísa correu para buscar seus desenhos numa pasta improvisada feita com folhas de papelão. Este aqui é você, disse ela, mostrando um desenho feito com lápis de cor, onde uma figura masculina sorria numa cadeira de rodas elaboradamente decorada com flores. E esta sou eu, e esta é a mamãe. Nós estamos num parque muito bonito. O desenho era tocante em sua simplicidade. Eduardo aparecia não como um homem deficiente, mas simplesmente como parte da família imaginária que Luísa havia criado. Suas mãos tremeram ligeiramente ao segurar o papel. Está lindo, Luísa, disse ele, a voz um pouco rouca. Posso ficar com ele? Claro, eu faço mais para você. Maria voltou da cozinha com uma bandeja improvisada. 3 xícaras desiguais, um açucareiro de vidro trincado mas limpo e um prato de biscoitos caseiros. Desculpe a simplicidade, disse ela, mas é o que temos para oferecer. Maria, disse Eduardo firmemente, por favor, pare de se desculpar. Este café está delicioso e eu me sinto mais bem-vindo aqui do que em muitos lugares luxuosos onde já estive. E era verdade. Havia algo na atmosfera daquele pequeno apartamento, uma paz, uma autenticidade, que contrastava drasticamente com o vazio elegante de sua mansão no Mangabeiras. Enquanto tomavam café, Maria contou mais sobre sua vida. Havia saído de Pernambuco grávida de Luísa, depois que o pai da menina, um rapaz da mesma cidade, a abandonou quando soube da gravidez. A família dela, tradicionalmente religiosa, não aceitou o fato de ela ter engravidado solteira. Minha avó foi a única que me defendeu, contou Maria, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Ela disse que não importava o que os outros pensavam, que eu tinha que ser forte pela minha filha. Me deu as economias dela, R$ 500, e disse para eu seguir meu coração. Mamãe é a mais corajosa do mundo, declarou Luísa, abraçando Maria. Ela trabalha muito para cuidar de mim. Eduardo observava a interação entre mãe e filha com uma mistura de admiração e melancolia. Quando foi a última vez que alguém o abraçou com essa espontaneidade? Quando foi a última vez que se sentiu verdadeiramente necessário na vida de outra pessoa? E você, senhor Eduardo? Perguntou Maria. Tem família? Eduardo hesitou. Como explicar que seus únicos parentes vivos eram primos distantes interessados apenas em sua herança? Como contar sobre a solidão que o consumia em sua casa luxuosa? Não, disse ele simplesmente. Meus pais morreram há alguns anos e eu nunca me casei, não tive filhos.
Por que não? Perguntou Luísa com a franqueza típica das crianças. Luísa, repreendeu Maria, mas Eduardo levantou a mão. Tudo bem, é uma pergunta justa. Ele olhou para a menina com seriedade. Acho que estava sempre muito ocupado com o trabalho. Achava que tinha tempo para essas coisas mais tarde. Mas agora você pode ter, disse Luísa animadamente. A tia Conceição sempre diz que nunca é tarde para ser feliz. A inocência da observação atingiu Eduardo como um soco no estômago. Uma criança de 5 anos havia acabado de resumir toda a tragédia de sua existência adulta. O celular de Eduardo tocou, interrompendo o momento. Era Carmen, sua secretária. Senhor Eduardo, o senhor Rodrigo está procurando o senhor urgentemente. Disse que tem uma reunião importante às 4 horas que não pode ser adiada. Eduardo olhou o relógio. Já passava das 3h30. Em sua vida anterior ao acidente, jamais teria perdido a noção do tempo assim. Os negócios sempre vinham em primeiro lugar. Diga ao Rodrigo que estou a caminho, disse ele, desligando o telefone. O senhor precisa ir? Perguntou Maria, notando a mudança em sua expressão. Preciso, respondeu Eduardo, mas pela primeira vez em anos, isso não lhe trouxe nenhuma satisfação. Mas gostaria muito de voltar aqui, se vocês permitirem. Claro, disse Luísa. Você pode vir jantar conosco amanhã? A mamãe faz uma macarronada que é muito gostosa. Eduardo olhou para Maria, que corou ligeiramente, mas assentiu. Seria uma honra, disse ele. Quando Carlos chegou para buscá-lo 20 minutos depois, Eduardo se sentiu estranhamente relutante em partir. Luísa o abraçou despedida, um abraço espontâneo e carinhoso que o deixou emocionado, e Maria o acompanhou até o carro. Senhor Eduardo, disse ela quando eles estavam sozinhos, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor realmente veio aqui hoje? E, por favor, não me diga que foi por acaso. Eduardo a olhou nos olhos, vendo ali uma inteligência e percepção que o impressionavam. Por quê? Disse ele honestamente. Em toda a minha vida, eu nunca encontrei pessoas que me olhassem como vocês olham. Sem pena, sem interesse, sem julgamento. Apenas como um homem. Maria permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo as palavras. Mas é isso que o senhor é, disse ela finalmente. Um homem. A cadeira não muda isso. Enquanto o carro se afastava pelas ruas do Barreiro, Eduardo carregava consigo não apenas o desenho de Luísa, mas uma sensação que havia esquecido existir, a sensação de pertencer a algum lugar. A reunião com Rodrigo naquela tarde revelou-se mais tensa que o usual. No escritório panorâmico de Eduardo, com vista para as montanhas que cercavam Belo Horizonte, os dois homens se enfrentavam como gladiadores numa arena invisível. Rodrigo havia trazido uma pasta repleta de documentos que, segundo ele, precisavam da assinatura urgente de Eduardo. Olha só, velho, disse Rodrigo, espalhando os papéis sobre a mesa executiva. São apenas contratos de rotina, transferências de cotas para facilitar as operações, delegação de poderes para que eu possa assinar, alguns acordos menores em seu nome, nada demais. Eduardo folheou os documentos com atenção crescente. Sua mente, aguçada por décadas de negócios, identificou rapidamente as armadilhas escondidas na linguagem jurídica aparentemente inocente. Rodrigo, disse Eduardo lentamente, esse acordo menor que você quer assinar envolve a venda de 30% da mina de Conceição do Mato Dentro para um consórcio chinês. Desde quando 200 milhões de reais é um acordo menor? O sorriso de Rodrigo vacilou por uma fração de segundo. Eduardo, você sabe como é. Depois do acidente, você tem estado distante dos negócios. Eu só estou tentando manter a empresa funcionando. Distante dos negócios, a voz de Eduardo ganhou um tom perigoso. Ou você tem aproveitado minha condição para tomar decisões que eu nunca aprovaria?
Não seja paranoico, retrucou Rodrigo, mas havia algo em seus olhos que não condizia com o tom casual. Somos parceiros há mais de 20 anos. Eu jamais faria algo contra você. Eduardo empurrou os documentos de volta para Rodrigo. Quero uma auditoria completa de todas as operações dos últimos 2 anos. E quero que seja feita por uma empresa externa, não pelos nossos contadores habituais. A máscara de Rodrigo finalmente caiu. Você perdeu a confiança em mim por causa de uma cadeira de rodas? Disse ele com um tom venenoso. Ou será que essa nova sensibilidade tem a ver com suas novas amizades? O que você quer dizer com isso? Eduardo, eu sei sobre sua pequena aventura em Contagem. Você acha que pode sair por aí brincando de filantropo sem que eu saiba? Eduardo sentiu o sangue gelar. Como Rodrigo sabia sobre Maria? Eu não sei do que você está falando. Claro que sabe. Uma diarista e uma criança. Muito tocante, Eduardo. Mas você deveria ter cuidado com quem escolhe para suas caridades pessoais. Havia uma ameaça implícita naquelas palavras que fez Eduardo cerrar os punhos. Se você chegou perto delas, começou ele. Relaxa, velho amigo, disse Rodrigo voltando a sorrir. Eu só acho que você deveria focar no que realmente importa. Os negócios, nossa parceria, o futuro da empresa. Após Rodrigo sair, Eduardo ficou sozinho em seu escritório, uma mistura de raiva e preocupação fermentando em seu estômago. Pela primeira vez desde o acidente, ele começou a questionar não apenas a lealdade de seu sócio, mas também as circunstâncias misteriosas que haviam levado à sua condição atual. Enquanto isso, no Belvedere, Maria enfrentava seus próprios demônios. A família Carvalho havia retornado de uma viagem a Miami e Helena estava particularmente ácida naquele dia. Maria, esta casa está um caos, vociferou Helena, examinando o aparador da sala com um dedo em busca de poeira imaginária. 2 semanas fora e voltamos para encontrar tudo sujo. Maria respirou fundo. Ela havia passado horas extras limpando a casa durante a ausência da família, mantendo tudo impecável para o retorno deles. Dona Helena, eu limpei tudo ontem. Não me venha com desculpas, cortou Helena. E outra coisa, Ricardo me contou que você anda conversando com outros empregadores. Isso não me agrada nada. Maria sentiu o coração acelerar. Ela não havia conversado com outros empregadores, mas sabia que Helena era capaz de inventar qualquer coisa quando estava de mau humor. Eu não entendi, dona Helena. Não se faça de desentendida comigo, disse Helena, aproximando-se com os olhos brilhando de malícia. Você acha que eu não sei que anda se metendo com gente importante? Acha que pode usar essas conexões para conseguir coisa melhor? O estômago de Maria despencou. De alguma forma, Helena havia descoberto sobre Eduardo. Dona Helena, eu não sei do que a senhora está falando. Claro que, sabe, e eu vou te dar um conselho, de mulher para mulher. A voz de Helena ficou baixa e venenosa. Homens ricos gostam de brincar com mulheres como você, fazem vocês se sentirem especiais, importantes, mas no final sempre voltam para o próprio mundo. E vocês ficam com o coração partido e uma reputação arruinada. As palavras de Helena ecoaram na mente de Maria pelo resto do dia. Seria verdade? Eduardo estava apenas brincando com ela, sentindo pena de uma mulher pobre com uma filha pequena. A dúvida plantada por Helena cresceu como erva daninha, envenenando os pensamentos de Maria. Naquela noite, no pequeno apartamento do Barreiro, Luísa estava ansiosa para o jantar prometido. Mamãe, que horas o senhor Eduardo vai chegar? Perguntou ela pela 10ª vez, colando o nariz na janela da sala. Filha, ele pode não vir, disse Maria, tentando preparar Luísa para uma possível decepção. Pessoas importantes como ele têm muitos compromissos. Mas ele prometeu, protestou Luísa, e ele gostou dos meus desenhos. Às 7h30,
Uma batida na porta fez o coração de Maria acelerar. Era Eduardo, trazendo um buquê de flores simples, mas bonitas, e uma boneca para Luísa. Desculpe o atraso, disse ele. O trânsito estava terrível. Luísa saltou no pescoço dele com alegria e Maria sentiu seu coração amolecer, apesar das palavras venenosas de Helena ainda ecoando em sua mente. O jantar foi simples: macarrão com molho de tomate caseiro, frango desfiado e uma salada de alface. Mas Eduardo comeu com um apetite que não sentia há anos. Luísa tagarelou durante toda a refeição, contando histórias da escola e fazendo perguntas sobre a empresa de Eduardo. "Você tira pedras da terra?" perguntou ela fascinada. "É isso mesmo. Pedras muito especiais que são usadas para fazer carros, computadores, até joias." "Que legal! Você pode me mostrar as pedras um dia?" Eduardo olhou para Maria, que havia ficado quieta durante a maior parte da refeição. "Se sua mãe permitir, claro." "Maria", disse Eduardo quando Luísa foi escovar os dentes. "Você está bem? Parece preocupada." Maria hesitou, as palavras de Helena ainda frescas em sua memória. "Senhor Eduardo, posso fazer uma pergunta direta?" "Sempre. O que o senhor quer de nós? Por que está fazendo tudo isso?" A pergunta o pegou desprevenido. "Como assim?" "Um homem rico, poderoso, vem jantar no apartamento de uma diarista, traz presentes para minha filha. Isso não é normal, senhor Eduardo, e eu preciso proteger Luísa." Eduardo compreendeu imediatamente. Alguém havia plantado dúvidas na cabeça de Maria. "Maria", disse ele calmamente, "você tem toda a razão para ser cautelosa. Mas posso te dizer com sinceridade, eu não quero nada de vocês além da companhia. Em 30 anos de vida adulta, eu nunca encontrei pessoas que me fizessem sentir humano. Vocês me devolveram algo que eu achava que havia perdido para sempre. E o que seria? A capacidade de sentir alegria com coisas simples, a possibilidade de ser útil de verdade na vida de alguém, não apenas como uma fonte de dinheiro." Maria estudou seu rosto por um longo momento, procurando sinais de falsidade. "Alguém disse alguma coisa para você hoje?" perguntou Eduardo. Maria suspirou. "Minha patroa. Ela disse que homens como o senhor só brincam com mulheres como eu." Eduardo sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. "E você acredita nela?" "Eu não sei em que acreditar", admitiu Maria. "Minha vida sempre foi muito simples. Trabalhar, cuidar da Luísa, sobreviver. Isso tudo é novo para mim." Eduardo tomou uma decisão impulsiva. "Maria, amanhã é sábado. Que tal você e Luísa passarem o dia na minha casa? Quero que vocês vejam como eu realmente vivo, conhecer as pessoas que trabalham comigo. Assim, você pode formar sua própria opinião sobre quem eu sou." Maria olhou para ele com surpresa. "Na sua casa? Se você topar, Luísa pode nadar na piscina, você pode relaxar e podemos conversar sem pressa, sem pressão, sem compromisso, apenas como amigos." Luísa apareceu na porta do banheiro de pijama, tendo obviamente escutado parte da conversa. "Podemos ir, mamãe? Por favor?" Maria olhou para a filha, depois para Eduardo, pesando suas opções. "Tudo bem", disse ela finalmente, "mas com uma condição." "Qual?" "Se em algum momento eu achar que isso não é bom para Luísa, nós vamos embora, sem discussão." "Combinado", disse Eduardo, estendendo a mão. "Você tem minha palavra." Quando eles se cumprimentaram, Maria sentiu que estava dando um passo em direção a um mundo desconhecido, um mundo que poderia trazer felicidade ou destruição. Mas pela primeira vez em anos, ela estava disposta a arriscar. O sábado amanheceu claro em Belo Horizonte, com aquele céu azul transparente que só os moradores da capital mineira conhecem bem. Maria acordou antes mesmo do despertador, o estômago embrulhado de nervosismo. Havia passado a madrugada inteira se
questionando sobre a decisão de aceitar o convite de Eduardo. Que roupa usar para visitar a casa de um milionário? Como agir? Como impedir que Luísa ficasse deslumbrada demais com um mundo que não era o delas? Escolheu seu vestido mais bonito, um modelo simples azul marinho que havia comprado numa liquidação 2 anos antes, e arrumou os cabelos de Luísa em 2 tranças enfeitadas com fitas coloridas. A menina estava eufórica com a perspectiva de conhecer uma piscina de verdade. «Mamãe, você acha que a casa dele é grande como um castelo?» perguntou Luísa enquanto tomavam café da manhã com pão e margarina. «Não sei, filha, mas lembra do que conversamos? Não vamos pedir nada, não vamos mexer em nada sem permissão. E se a mamãe disser que está na hora de ir embora, eu não vou fazer birra», completou Luísa, repetindo a conversa que haviam tido na noite anterior. «Eu prometo». Às 10 horas em ponto, Carlos chegou ao conjunto habitacional dirigindo um carro menor e menos chamativo que o usual. Eduardo havia instruído que usasse o sedã preto mais discreto da garagem. Mesmo assim, o veículo luxuoso causou burburinho entre os vizinhos que se debruçaram nas janelas para observar. A viagem até o Mangabeiras levou 40 minutos através da cidade, que mudava gradualmente de cara conforme subiam em direção ao bairro Nobre. As casas populares do Barreiro deram lugar aos prédios do centro, depois aos bairros de classe média, até chegarem às mansões com portões altos e jardins elaborados da região mais rica de Belo Horizonte. «Mamãe», sussurrou Luísa quando passaram por uma casa particularmente impressionante. «As pessoas que moram aqui devem ser muito importantes». «Pessoas importantes não são necessariamente pessoas boas», respondeu Maria diplomaticamente. «E pessoas simples não são menos importantes por morarem em casas pequenas». Quando chegaram ao portão da mansão de Eduardo, Maria sentiu o fôlego fugir. A propriedade se estendia por um terreno imenso, com um jardim paisagisticamente planejado, onde predominavam plantas nativas do Cerrado Mineiro. A casa em si era uma construção moderna de 2 andares, com grandes janelas de vidro e linhas arquitetônicas elegantes, mas não ostensiva. Havia algo de sereno e acolhedor naquele lugar que contradiz a frieza que Maria esperava encontrar. Eduardo os aguardava na varanda, vestido de forma mais casual, uma camisa polo azul clara e calças de algodão. Seu rosto se iluminou quando viu Luísa saltar do carro com entusiasmo mal contido. «Bom dia, pessoal», disse ele, aproximando-se da cadeira de rodas. «Prontos para um tour pela casa?» «Sua casa é linda», exclamou Luísa. «É igual às casas dos filmes». Eduardo riu. «Obrigado, Luísa. Quer ver a piscina primeiro?» «Quero!» Maria seguiu atrás, observando tudo com olhos críticos. A casa era luxuosa, sim, mas não de forma vulgar. Os móveis eram elegantes, porém confortáveis, as cores suaves e acolhedoras. Havia plantas por toda parte, quadros que pareciam ter sido escolhidos com carinho e não apenas por ostentação, e uma biblioteca que ocupava toda uma parede da sala principal. «Você lê todos esses livros?» perguntou Maria, impressionada com a quantidade de volumes. «A maioria», respondeu Eduardo. «Sempre gostei de ler, especialmente depois do acidente. Os livros se tornaram companhia». Havia uma melancolia nessas palavras que tocou Maria. Por trás de toda aquela riqueza, ela via um homem profundamente solitário. A área da piscina era realmente impressionante. Uma piscina de formato irregular, cercada por pedras naturais, com uma pequena cascata e jardim tropical. Luísa ficou boquiaberta. «Posso entrar na água, Sr. Eduardo?» «Claro! Trouxe roupas de banho para você». Eduardo havia pensado em tudo. Não apenas roupas de banho para Luísa, mas também para Maria. Um maiô discreto e elegante que estava exatamente no tamanho dela. A atenção aos detalhes a impressionou e a deixou levemente desconfortável ao mesmo tempo.
enquanto Luísa brincava na piscina sob a supervisão de Carmen, a secretária de Eduardo, que havia vindo especialmente para ajudar com a criança. Maria e Eduardo se sentaram na varanda coberta. Carmen é muito gentil, observou Maria, vendo como a mulher de meia idade brincava pacientemente com Luísa. Ela trabalha comigo há 15 anos. É praticamente família, disse Eduardo. Na verdade, ela foi quem me ajudou a me adaptar depois do acidente. Você pode me contar o que aconteceu? Perguntou Maria gentilmente. Se não for muito doloroso. Eduardo ficou em silêncio por um momento, observando Luísa dar mergulhos com o estilo desajeitado de uma criança de 5 anos. Foi há 4 anos. Eu estava voltando de uma reunião em Itabira, minha cidade natal. Era tarde da noite, chovia muito. Meu carro saiu da estrada numa curva que eu conhecia desde criança. Ele pausou, e Maria notou que suas mãos se contraíram ligeiramente. Fiquei inconsciente por 3 semanas. Quando acordei, os médicos me disseram que eu jamais voltaria a andar. Deve ter sido terrível, disse Maria. O pior não foi perder o movimento das pernas, disse Eduardo, olhando diretamente para ela. O pior foi descobrir quantas pessoas só se importavam comigo pelo meu dinheiro e meu poder. Amigos desapareceram, namoradas fugiram. Descobri que minha vida inteira havia sido construída sobre relacionamentos superficiais. Maria absorveu suas palavras em silêncio. E agora? Perguntou ela. Agora eu tenho uma empresa para administrar, uma cadeira de rodas para manobrar e uma solidão que parecia eterna. Eduardo fez uma pausa. Até conhecer vocês. Nesse momento, Dona Elisa, a governanta de Eduardo, apareceu com uma bandeja de sucos naturais e sanduíches delicados. Era uma senhora de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos presos em coque e olhos bondosos. Dona Elisa, disse Eduardo, esta é Maria de quem eu falei, e aquela sereia na piscina é Luísa. Dona Elisa sorriu calorosamente. Muito prazer, querida. Eduardo não fala de outra coisa há 1 semana. Maria corou ligeiramente, e Eduardo fingiu estar ofendido. Elisa, você está exagerando. Não estou, não, replicou a governanta com a familiaridade de quem conhecia Eduardo desde criança. Há anos não vejo ele tão animado. Durante o almoço, servido numa mesa na varanda com vista para o jardim, Maria começou a relaxar. A comida era deliciosa, mas não pretensiosa. Um frango assado com ervas finas, arroz com açafrão e uma salada colorida. Eduardo havia claramente instruído que fosse algo simples e acolhedor. Luísa estava fascinada com tudo, especialmente com os 2 cachorros de Eduardo, Rex, um Golden Retriever dourado como o sol, e Mel, uma vira-lata que Eduardo havia resgatado das ruas anos antes. Eles são muito bem treinados, observou Maria, vendo como os animais interagiam gentilmente com Luísa. Rex eu comprei filhote, explicou Eduardo. Mas Mel eu encontrei machucada numa chuva há 3 anos. Estava quase morrendo. Igual a mim e a mamãe naquele dia no restaurante, exclamou Luísa. Eduardo e Maria se entreolharam, ambos percebendo a analogia inesperada que a criança havia feito. Após o almoço, Eduardo levou-as para ver sua oficina pessoal, um espaço no térreo da casa onde ele trabalhava em projetos manuais. Havia uma bancada adaptada para sua cadeira de rodas, ferramentas organizadas e várias peças de madeira em diferentes estágios de elaboração. Você faz isso tudo? Perguntou Maria, admirando uma caixa de joias lindamente esculpida. Comecei depois do acidente. Fisioterapia para as mãos e terapia para a alma, disse Eduardo. É uma das poucas coisas que ainda me dão prazer verdadeiro. Está linda, disse Maria, passando os dedos pela madeira polida. Minha avó sempre dizia que o trabalho das mãos carrega a alma de quem faz. Eduardo a olhou com surpresa. Sua avó era sábia. Era.
Ela fazia bonecas de pano para vender na feira. Cada uma era única, cada uma tinha personalidade própria. Você tem alguma ainda? Tenho uma, disse Maria, a voz embargada. A última que ela fez antes de morrer. Guardo para Luísa quando ela for maior. O momento foi interrompido por um grito de alegria vindo da piscina. Luísa havia conseguido nadar alguns metros sozinha pela primeira vez na vida. Mamãe, senhor Eduardo, olhem, eu consigo nadar. Eles correram para ver e Eduardo se posicionou na beira da piscina, incentivando Luísa com entusiasmo genuíno. Maria observava a cena com o coração apertado. Havia tanto amor e cuidado naquele homem. Como Helena podia estar certa sobre suas intenções? À tarde, quando Luísa cochilou numa rede na varanda, Maria e Eduardo caminharam pelo jardim. Ele havia transferido para uma cadeira manual mais leve para poder navegar, melhor pelos caminhos de pedra. Maria, disse Eduardo de repente, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. O que você sonha para o futuro? Para você e para Luísa? Maria pensou por um momento. Quero que ela estude, que tenha oportunidades que eu nunca tive. Sonho em voltar para Pernambuco um dia e abrir uma escola comunitária, um lugar onde mães como eu possam trabalhar com dignidade enquanto seus filhos recebem educação de qualidade. É um sonho lindo, disse Eduardo sinceramente, e muito generoso. E o senhor? Qual é o seu sonho? Eduardo parou a cadeira e ficou olhando para as montanhas ao longe. Sabe, Maria, antes do acidente eu achava que sabia o que queria. Mais dinheiro, mais poder, mais sucesso. Agora, eu só quero importar para alguém. Quero ser necessário de uma forma que não envolva minha conta bancária. O senhor importa, disse Maria suavemente. Para mim e para Luísa, o senhor importa. Eduardo se voltou para olhá-la e por um momento o ar entre eles pareceu eletrizado. Maria sentiu seu coração acelerar e pela primeira vez permitiu-se admitir que seus sentimentos por Eduardo iam muito além de gratidão ou amizade. O momento foi quebrado por uma batida na porta da frente. Carlos apareceu na varanda com expressão preocupada. Senhor Eduardo, o senhor Rodrigo está aqui, disse que é urgente. O sorriso no rosto de Eduardo desapareceu instantaneamente. Diga que eu estou ocupado. Eu disse, senhor, mas ele insistiu. Disse que tem informações sobre suas visitas recentes. Eduardo e Maria se entreolharam, ambos compreendendo imediatamente a ameaça implícita. O que ele quer dizer com isso? Sussurrou Maria. Eu vou descobrir, disse Eduardo, a mandíbula tensa. Maria, você e Luísa ficam aqui. Não deixem ele se aproximar de vocês. Enquanto Eduardo se dirigia para a entrada da casa, Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Fosse qual fosse o jogo que Rodrigo estava jogando, ela e Luísa haviam acabado de se tornar peças nele. Rodrigo Almeida estava parado na sala principal da mansão com a postura arrogante de quem se sentia no controle da situação. Vestia um terno caro e um sorriso que não chegava aos olhos, examinando a decoração como se avaliasse o valor de cada peça. Quando Eduardo entrou, manobrando sua cadeira com movimentos precisos, mas claramente tensos, Rodrigo se virou com falsa cordialidade. Eduardo, meu velho amigo, disse ele, abrindo os braços como se fosse dar um abraço. Desculpe interromper seu sábado de folga, mas temos negócios importantes para discutir. Rodrigo, eu deixei bem claro ontem que não quero discutir negócios hoje, respondeu Eduardo, mantendo distância. E que informações você disse ter sobre minhas visitas recentes? O sorriso de Rodrigo se alargou, revelando dentes perfeitamente alinhados que lembravam os de um predador. Ah, Eduardo, você sempre foi ingênuo para certas coisas. Acha que pode sair por aí fazendo caridade sem que isso tenha repercussões? Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Maria dos Santos, 29 anos. Natural de Caruaru, Pernambuco. Trabalha como diarista.
Mora no Barreiro, mãe solteira de uma menina de 5 anos. Rodrigo recitou os dados como se lesse um relatório. Impressionante como você conseguiu informações tão detalhadas sobre ela em tão pouco tempo. Eduardo sentiu o sangue gelar. Como você? Como eu sei, Rodrigo riu. Eduardo, eu tenho meus recursos. E você tem sido muito descuidado ultimamente. Um homem na sua posição não pode se dar ao luxo de ser impulsivo. Naquele momento, Luísa apareceu correndo pela porta da varanda, ainda vestindo o maiô molhado, seguida por Maria, que tentava alcançá-la. Senhor Eduardo, eu consegui nadar até o outro lado da piscina sozinha, gritou a menina, parando abruptamente ao ver o estranho na sala. O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado. Rodrigo observou Maria e Luísa com um olhar avaliativo que fez Maria instintivamente puxar a filha para mais perto de si. Então, essas são as suas novas amigas, disse Rodrigo lentamente. Que coincidência interessante. Rodrigo, a voz de Eduardo tinha um tom de aviso perigoso. Eu sugiro que você vá embora. Agora. Oh, mas eu acabei de chegar e estou tão curioso para conhecer melhor a senhora Maria. Rodrigo se aproximou dela com passos calculados. Diga-me, minha cara, você sabia que seu generoso amigo Eduardo tem alguns esqueletos no armário? Eu não entendo o que o senhor quer dizer, respondeu Maria, erguendo o queixo com dignidade, apesar do medo evidente em seus olhos. Claro que não entende. Mas talvez devesse saber que o acidente que deixou nosso querido Eduardo em uma cadeira de rodas não foi exatamente um acidente. O mundo pareceu parar. Eduardo ficou lívido e Maria sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Perguntou Eduardo, a voz baixa e perigosa. Ora, Eduardo, você mesmo sempre suspeitou, não é? Aquela estrada que você conhecia como a palma da mão, o carro que misteriosamente perdeu o controle numa curva simples, os freios que falharam justamente naquela noite. Rodrigo saboreava cada palavra como um vinho fino. Você realmente achou que foi apenas azar? Você! A voz de Eduardo explodiu com uma fúria que Maria nunca tinha visto. Você fez aquilo comigo? Eu? Rodrigo fingiu surpresa. Eduardo, que acusação terrível. Eu sou seu melhor amigo, seu sócio leal. Por que eu faria uma coisa dessas? Porque você queria o controle da empresa, disse Eduardo, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando. Porque sabia que eu jamais te daria tanto poder por livre e espontânea vontade. Prove, disse Rodrigo simplesmente. Prove que não foi apenas um acidente infeliz. Prove que eu tive qualquer coisa a ver com aquilo. Maria segurava Luísa com tanta força que a menina começou a se mexer desconfortavelmente. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas percebia a tensão mortal no ar. Mamãe, sussurrou Luísa, eu posso voltar para a piscina? Não, filha, nós vamos embora agora. Oh, que pena, disse Rodrigo, voltando sua atenção para Maria, justamente quando a conversa estava ficando interessante. Senhora Maria, você não gostaria de saber mais sobre o homem que está cortejando? Sobre as coisas terríveis que ele é capaz de fazer quando se sente traído? Pare com isso, Rodrigo, ordenou Eduardo. Ou o quê? Você vai me processar? Com que provas? Você vai me agredir fisicamente? Rodrigo fez um gesto zombeteiro em direção à cadeira de rodas. Ah, é mesmo. Você não pode. A crueldade daquelas palavras atingiu Eduardo como golpes físicos. Maria viu o homem que havia conhecido, forte, digno, protetor, desabar diante de seus olhos. Senhor Rodrigo, disse Maria de repente, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Eu não sei que tipo de homem o senhor é, mas posso ver exatamente o que está fazendo agora. O senhor está tentando destruir um homem bom porque tem inveja dele. Rodrigo se virou para ela com surpresa genuína. Desculpe.
O senhor ouviu direito. Eu conheço homens como o senhor. Tive um pai assim, que só se sentia grande quando estava diminuindo os outros. A diferença é que meu pai pelo menos tinha a desculpa de ser pobre e sem educação. O senhor não tem desculpa nenhuma. Maria, Eduardo tentou interrompê-la, não se meta nisso. Não, Eduardo, eu preciso dizer isso. Maria se aproximou de Rodrigo, e apesar da diferença de classe social e poder econômico, foi ele quem recuou. O senhor pode ter dinheiro, poder, influência, mas eu conheço a diferença entre um homem de bem e um homem sem caráter. E o senhor, com todo o respeito, não tem caráter nenhum. O rosto de Rodrigo se contorceu de raiva. Você não sabe com quem está falando, sua... Cuidado! A voz de Eduardo cortou como aço. Muito cuidado com o que vai dizer na minha casa para uma mulher que é minha convidada. Rodrigo respirou fundo, claramente se esforçando para recuperar o controle. Muito bem, disse ele finalmente. Vejo que você fez sua escolha, Eduardo. Espero que esteja preparado para as consequências. Que consequências? A auditoria que você tanto quer? Vai descobrir algumas coisas muito interessantes sobre operações que foram feitas em seu nome enquanto você estava indisposto após o acidente. Operações que você tecnicamente autorizou. Eduardo sentiu uma onda de pânico. Que operações? Ah, várias. Vendas de equipamentos a preços abaixo do mercado para empresas que, coincidentemente, pertencem a pessoas próximas a mim. Contratos de prestação de serviços superfaturados. Pequenas coisas que, individualmente, poderiam ser explicadas como erros administrativos. Mas juntas, elas formam um padrão muito interessante. Você falsificou minha assinatura, disse Eduardo, a realização atingindo-o como um soco. Prove, repetiu Rodrigo. E enquanto está tentando provar, pense no escândalo que isso vai causar. Magnata da mineração envolvido em esquema de corrupção. Imagine as manchetes, Eduardo. Imagine o que isso vai fazer com sua reputação, com sua empresa, com suas novas amigas. Maria compreendeu imediatamente a ameaça. Rodrigo não estava apenas atacando Eduardo. Estava usando ela e Luísa como alavancagem. Deixe-as fora disso, disse Eduardo. Impossível, meu caro amigo. Elas já estão dentro. No momento em que você as trouxe para seu mundo, elas se tornaram parte do jogo. Naquele momento, Dona Elisa apareceu na porta com uma expressão preocupada. Senhor Eduardo, desculpe interromper, mas tem 2 homens na portaria dizendo que são da Polícia Federal. O sorriso de Rodrigo se alargou. Que coincidência, disse ele. Parece que alguém fez uma denúncia anônima sobre irregularidades na sua empresa. Eduardo sentiu o mundo desabar ao seu redor. Em questão de minutos, sua vida havia se transformado num pesadelo. Mas quando olhou para Maria e viu a determinação em seus olhos, não medo, não desespero, mas uma força silenciosa e inabalável, ele soube que não enfrentaria aquela batalha sozinho. Senhor Eduardo, disse Maria calmamente, qualquer coisa que acontecer, nós estaremos ao seu lado. E naquele momento, diante da traição de seu melhor amigo e da ameaça de prisão, Eduardo compreendeu que havia encontrado algo mais valioso que todo o seu império. Havia encontrado alguém que acreditava nele quando o mundo inteiro duvidava. A batalha estava apenas começando. Os agentes da Polícia Federal entraram na mansão com a eficiência fria de quem já havia conduzido centenas de operações similares. Delegado Marcos Ribeiro, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos e olhos perspicazes, apresentou o mandado de busca e apreensão com a cortesia profissional que a situação exigia. Senhor Eduardo Mendonça, preciso informá-lo que há uma investigação em andamento sobre possíveis irregularidades financeiras em sua empresa. Temos autorização judicial para apreender documentos, computadores e qualquer material que possa estar relacionado às atividades da mineração Mendonça.
Eduardo recebeu o documento com mãos que tremiam ligeiramente, não de medo, mas de raiva contida. Rodrigo permanecia na sala, assistindo ao desenrolar dos acontecimentos com satisfação mal disfarçada. "Posso examinar o mandado?" perguntou Eduardo, mantendo a voz firme, apesar da tempestade que rugia dentro dele. "Claro, tem todo o direito." Enquanto Eduardo lia o documento, Maria mantinha Luísa próxima a si, tentando proteger a criança da tensão que pairava no ar. A menina, confusa com toda aquela movimentação, agarrava-se à mãe com os olhos arregalados. "Mamãe", sussurrou Luísa, "o senhor Eduardo está em perigo?" "Não, filha", respondeu Maria, embora não tivesse certeza se estava dizendo a verdade. "Às vezes, os adultos precisam resolver problemas complicados." "Delegado Ribeiro", disse Eduardo, após examinar o mandado, "posso saber quem fez a denúncia?" "Senhor Mendonça, o senhor sabe que denúncias anônimas são protegidas por lei, mas posso adiantar que as evidências apresentadas são substanciais." Eduardo lançou um olhar carregado de ódio para Rodrigo, que fingiu estar examinando um quadro na parede com um interesse renovado. A busca durou 3 horas. Os agentes foram meticulosos, mas respeitosos, apreendendo computadores, documentos financeiros e até mesmo alguns dos projetos de marcenaria de Eduardo. Aparentemente, qualquer item que pudesse conter informações relevantes estava sob suspeita. Durante todo esse tempo, Maria permaneceu ali, recusando as sugestões de Eduardo para que ela e Luísa fossem embora. "Nós não vamos abandonar o senhor agora", disse ela firmemente quando ele insistiu pela 3ª vez. "Se o senhor está enfrentando problemas, nós enfrentamos juntos." A lealdade inabalável de Maria tocou Eduardo profundamente, mas também aumentou sua preocupação. Ele sabia que Rodrigo não hesitaria em usar qualquer conexão para prejudicá-lo ainda mais. Quando os agentes finalmente partiram, levando caixas de documentos e equipamentos eletrônicos, a casa ficou estranhamente silenciosa. Rodrigo havia partido junto com eles, não sem antes sussurrar para Eduardo: "Isso é apenas o começo, velho amigo. Espero que suas novas amigas estejam preparadas para o que vem por aí." Naquela noite, Eduardo insistiu que Maria e Luísa ficassem na mansão. "É mais seguro aqui", argumentou ele. "Rodrigo é capaz de qualquer coisa agora." Maria hesitou, mas a preocupação genuína nos olhos de Eduardo a convenceu. Dona Elisa preparou um dos quartos de hóspedes, e Luísa ficou encantada com a cama king size e o banheiro privativo com banheira. "É como um hotel de princesa", exclamou ela, saltitando na cama macia. Depois que Luísa adormeceu, Eduardo e Maria se sentaram na varanda, o silêncio da noite da Serra do Curral contrastando drasticamente com o caos do dia. "Eduardo", disse Maria suavemente, "você quer me contar o que realmente aconteceu? Todo o contexto?" Eduardo respirou fundo, preparando-se para abrir feridas que havia tentado manter fechadas por anos. "Rodrigo e eu fundamos a empresa juntos há 20 anos. Eu entrava com as ideias e a liderança, ele com os contatos políticos e habilidade para, digamos, navegar em águas turvas. No início funcionava perfeitamente. E depois a empresa cresceu muito e Rodrigo começou a querer mais poder, mais participação nos lucros. Ele sugeria parcerias com empresas duvidosas, contratos que eu sabia que não eram limpos. Sempre que eu me opunha, ele argumentava que eu era ingênuo demais para os negócios modernos." Eduardo pausou, observando as luzes da cidade que se espalhavam no vale abaixo. Nos meses antes do acidente, nossas discussões estavam ficando cada vez mais acirradas. Eu havia descoberto que ele estava usando o nome da empresa para fechar negócios que eu nunca aprovara. Quando confrontei, ele disse que estava apenas facilitando as operações. E você ia demiti-lo? Pior que isso, eu ia denunciar as irregularidades. Tinha marcado uma reunião com advogados especializados em compliance para a semana seguinte ao acidente. Maria compreendeu imediatamente as implicações.
E então você sofreu o acidente. Se é que foi um acidente, disse Eduardo amargamente. Agora tenho certeza de que não foi. Rodrigo sabia exatamente onde eu estaria naquela noite. Conhecia minha rota habitual. E depois do acidente, quando eu estava no hospital lutando pela vida, ele assumiu gradualmente o controle de tudo. Mas você não tinha outros sócios? Outros executivos? Tinha, mas Rodrigo é muito hábil. Ele convenceu todo mundo de que estava apenas protegendo meus interesses enquanto eu me recuperava. E quando finalmente voltei ativa, ele já havia consolidado tanto poder que contestar suas decisões seria complicado. Maria segurou a mão dele, um gesto simples que transmitiu mais apoio do que 1000 palavras. Eduardo, você tem que lutar. Não pode deixar ele destruir tudo que você construiu. Maria, você não entende. Rodrigo é esperto, muito esperto. Ele passou 4 anos preparando essa armadilha. As assinaturas falsificadas provavelmente são perfeitas. Os contratos fraudulentos devem ter minha autorização eletrônica. Vai parecer que eu estava ciente de tudo. Mas você não estava. Como provar isso? Maria ficou em silêncio por um momento pensando. Eduardo, você disse que Rodrigo sempre foi hábil para navegar em águas turvas. Isso significa que ele deve ter inimigos, pessoas que ele prejudicou ao longo dos anos. Provavelmente. Então, precisamos encontrar essas pessoas. Se Rodrigo é tão sem escrúpulos quanto parece, ele deve ter deixado um rastro de vítimas. Eduardo olhou para Maria com admiração crescente. Você está sugerindo que investiguemos o investigador? Estou sugerindo que lutemos, respondeu Maria com determinação. Você me mostrou uma vida que eu nunca imaginei possível. Agora é minha vez de ajudar. Naquele momento, o celular de Eduardo tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhor Mendonça? Aqui é a jornalista Carla Santos, do estado de Minas. Gostaria de comentar as acusações de corrupção que estão circulando sobre sua empresa? Eduardo desligou imediatamente, mas o telefone voltou a tocar em segundos. Outro jornalista, e depois outro. Como eles conseguiram meu número particular? Perguntou Eduardo, desligando o aparelho. Rodrigo, disse Maria simplesmente. Ele quer pressão pública. Ela estava certa. Na manhã seguinte, a manchete do principal jornal de Minas Gerais era devastadora. Magnata da mineração sob investigação por corrupção e lavagem de dinheiro. A matéria, claramente alimentada por vazamentos estratégicos, descrevia supostas irregularidades que datavam de anos, retratando Eduardo como o mentor de um esquema sofisticado de desvio de recursos. Pior ainda, havia uma foto de Maria e Luísa saindo da mansão no dia anterior, com uma legenda insinuante. Empresário investigado mantém relacionamento com empregada doméstica em meio a escândalo. Eles fotografaram vocês, disse Eduardo, horror e culpa misturando-se em sua voz. Maria, eu sinto muito. Eu deveria ter previsto isso. Mas Maria não demonstrava medo ou arrependimento. Pelo contrário, havia uma determinação feroz em seus olhos. Eduardo, disse ela calmamente, você conhece algum detetive particular de confiança? Por quê? Porque nós vamos descobrir a verdade sobre Rodrigo Almeida. E quando descobrirmos, ele vai pagar por tudo que fez. A mulher que Eduardo conhecera como uma diarista humilde havia se transformado diante de seus olhos numa guerreira silenciosa, disposta a enfrentar qualquer adversário para proteger quem amava. E naquele momento, Eduardo soube que não importava o que Rodrigo havia planejado. Ele havia subestimado completamente o poder de uma mulher determinada a lutar pela justiça. A verdadeira batalha estava apenas começando. As 3 semanas seguintes foram as mais desafiadoras na vida de Eduardo, mas também as que mais revelaram a força extraordinária de Maria. Enquanto a mídia continuava a massacrá-lo diariamente
e os negócios da empresa despencavam. Ela se tornara sua âncora, organizando reuniões com advogados, pesquisando precedentes legais e coordenando a investigação particular que haviam contratado. O detetive Carlos Mendes era um ex-policial civil com 20 anos de experiência em casos de corrupção corporativa. Um homem discreto de meia idade, com a capacidade de se tornar invisível quando necessário e uma rede de contatos que se estendia por todo o estado de Minas Gerais. Senhor Eduardo, disse Mendes durante uma reunião matinal no escritório de advocacia que Eduardo havia contratado. Conseguimos informações interessantes sobre as atividades do Sr. Rodrigo nos últimos 5 anos. Eduardo, Maria e Dr. Fernando Castro, o advogado criminalista mais respeitado de Belo Horizonte, se inclinaram para frente, atentos. Descobrimos que Rodrigo mantém relacionamentos empresariais com pelo menos 7 empresas que foram investigadas por lavagem de dinheiro nos últimos 3 anos. Todas essas empresas contrataram serviços da mineração Mendonça durante o período em que o senhor estava em recuperação. Isso é suficiente para provar minha inocência? Perguntou Eduardo. É um começo, respondeu o Dr. Castro. Mas precisamos de mais. Precisamos de provas diretas de que essas contratações foram feitas sem seu conhecimento ou aprovação. Tenho uma ideia, disse Maria de repente. Todos se voltaram para ela. Eduardo, você disse que Rodrigo sempre foi muito cuidadoso para não deixar rastros. Mas pessoas muito cuidadosas às vezes cometem erros por excesso de confiança. O que você está pensando? Se Rodrigo falsificou sua assinatura tantas vezes, ele deve ter praticado. E pessoas vaidosas como ele costumam guardar troféus de seus feitos. Mendes sorriu com admiração. A senhora está sugerindo que ele pode ter guardado rascunhos das assinaturas falsificadas? Estou sugerindo que ele guardou alguma coisa, algum registro, alguma prova de como foi esperto em enganar todo mundo. Homens como ele precisam se sentir superiores. Dr. Castro assentiu pensativo. É uma teoria interessante, mas como provaríamos isso? Precisamos entrar no escritório dele, disse Maria simplesmente. Isso seria invasão de propriedade, protestou o doutor Castro. Qualquer evidência obtida assim seria inadmissível. Não se alguém com acesso autorizado encontrasse essas evidências por acaso, disse Maria com um sorriso enigmático. Eduardo a olhou com curiosidade crescente. Maria, o que você está tramando? Lembra-se da Carmen, sua secretária? Ela trabalhou na empresa por 15 anos. Deve conhecer cada canto daquele prédio. Carmen deixou a empresa na semana passada, disse Eduardo tristemente. Ela disse que não aguentava ver o que estava acontecendo comigo. Exato. E tenho certeza de que ela sabe onde Rodrigo guarda seus troféus pessoais. Naquela tarde, Eduardo, Maria e Luísa se dirigiram ao apartamento de Carmen em Contagem. A ex-secretária os recebeu com lágrimas nos olhos. Senhor Eduardo, eu sinto muito por tudo isso. Eu sei que o senhor é inocente. Trabalhei para o senhor por 15 anos e conheço seu caráter. Carmen, disse Eduardo, precisamos da sua ajuda. Qualquer coisa que eu puder fazer. Maria explicou a teoria sobre Rodrigo guardar evidências de suas atividades. Carmen escutou atentamente e, gradualmente, seu rosto foi se iluminando. Eu sei exatamente do que vocês estão falando, disse ela animadamente. O Sr. Rodrigo tem um cofre pessoal no escritório dele. Sempre achei estranho porque a empresa já tem um cofre principal, mas ele insistiu em ter um só dele. Você sabe a combinação? Perguntou Mendes. Não, mas sei onde ele costuma anotar senhas importantes. Ele sempre foi paranoico com segurança digital, mas ironicamente descuidado com papéis físicos.
Um plano começou a se formar. Carmen ainda tinha acesso ao prédio. Sua demissão ainda não havia sido processada oficialmente. Ela poderia entrar no fim de semana, quando o edifício estivesse praticamente vazio, e procurar evidências no escritório de Rodrigo. Carmen, disse Dr. Castro cuidadosamente, você entende que isso é arriscado? Se fosse descoberta... Doutor, respondeu Carmen com dignidade, o senhor Eduardo me tratou como família por 15 anos. Quando meu marido morreu, ele pagou todos os gastos do funeral sem que eu pedisse. Quando minha filha precisou de cirurgia, ele conseguiu os melhores médicos. Eu faria qualquer coisa por ele. No sábado à noite, Carmen executou a operação com a precisão de um agente secreto. Ela entrou no prédio usando seu cartão de acesso, subiu até o 38º andar e se dirigiu ao escritório de Rodrigo. O cofre estava onde ela lembrava, atrás de um quadro de arte moderna que Eduardo sempre havia achado pretensioso. A combinação estava anotada, como Carmen previra, numa agenda pessoal que Rodrigo mantinha numa gaveta trancada, mas Carmen sabia onde ele guardava a chave. Dentro do cofre, ela encontrou um tesouro de evidências, rascunhos de assinaturas falsificadas de Eduardo, correspondências com empresas suspeitas e o mais incriminador de todos, um diário pessoal onde Rodrigo detalhava seus planos com a arrogância de quem se considerava intocável. Uma entrada particularmente reveladora, datada de 2 semanas antes do acidente de Eduardo, dizia: EM está se tornando um problema. Sua consciência excessiva vai arruinar tudo que construímos. Talvez seja a hora de ele ter um acidente. Nada fatal, obviamente. Apenas algo que o torne mais maleável. Outra entrada, escrita dias após o acidente. Perfeito. EM está fora de ação por tempo indeterminado. Tenho campo livre para implementar nossos planos. Os contatos chineses estão ansiosos para fechar negócio e agora posso assinar em nome dele sem interferência. Carmen fotografou cada documento, cada página do diário, cada evidência que encontrou. Quando terminou, havia reunido material suficiente para não apenas limpar o nome de Eduardo, mas para enviar Rodrigo para a prisão por décadas. Na segunda-feira de manhã, Dr. Castro entregou todo o material à Polícia Federal, acompanhado de uma petição formal pedindo o arquivamento da investigação contra Eduardo e a abertura de um inquérito contra Rodrigo. A reação foi imediata. Em questão de horas, mandados de prisão foram expedidos contra Rodrigo e seus principais cúmplices. Mas quando os agentes chegaram ao apartamento de luxo de Rodrigo, no Belvedere, descobriram que ele havia fugido durante a noite. Alguém o avisou, disse delegado Ribeiro durante reunião com Eduardo e seus advogados. Ele deve ter contatos dentro do sistema. Vocês vão encontrá-lo? Perguntou Eduardo. Vamos. Homens como ele não conseguem ficar escondidos para sempre. E agora temos evidências suficientes para condená-lo mesmo à revelia. Naquela tarde, quando Eduardo retornou à sua mansão, após dias no escritório de advocacia, encontrou Maria no jardim, brincando com Luísa na piscina. A cena doméstica e pacífica contrastava dramaticamente com o caos dos dias anteriores. Como você está se sentindo? Perguntou Maria quando ele se aproximou. Aliviado, grato e principalmente impressionado com você. Por quê? Maria, você salvou minha vida. Não apenas minha reputação ou minha empresa. Você me salvou. Nós nos salvamos mutuamente, respondeu ela segurando sua mão. Você me mostrou que posso sonhar grande, que posso ser mais do que eu imaginava. Eu apenas retribuí o favor. Naquela noite, depois que Luísa adormeceu, Eduardo e Maria caminharam pelo jardim sob um céu estrelado típico das noites mineiras. Maria, disse Eduardo de repente, parando próximo à cascata da piscina. Posso te fazer uma pergunta? Sempre. O que acontece agora? Entre nós, eu digo. Maria olhou para ele por um longo momento.
seus olhos refletindo a luz suave do jardim. Eduardo, eu me apaixonei por você. Completamente, irrevogavelmente. Mas também sei que vivemos em mundos muito diferentes. E se eu disser que não me importo com essas diferenças? E se eu disser que também não me importo? Eduardo segurou ambas as mãos dela, seus olhos brilhando com uma emoção que não sentia há anos. Maria dos Santos, você aceita se casar comigo? A pergunta veio de forma tão natural, tão espontânea, que ambos ficaram surpresos. Mas quando os olhos de Maria se encheram de lágrimas de felicidade, Eduardo soube que havia feito a pergunta mais importante de sua vida. Sim, sussurrou ela. 1000 vezes sim. E ali, no jardim da mansão onde tudo havia começado, 2 mundos finalmente se tornaram um só. 18 meses depois, o Centro Educacional Maria dos Santos estava sendo inaugurado numa manhã ensolarada de primavera na pequena cidade de Caruaru, em Pernambuco. O prédio moderno, mas com arquitetura que respeitava as tradições nordestinas, se erguia como um símbolo de esperança no mesmo bairro onde Maria havia crescido órfã e rejeitada pela família. Eduardo, agora com 48 anos e visivelmente mais feliz, observava da sua cadeira de rodas enquanto Maria cortava a fita inaugural. Ela usava um vestido azul claro. A cor havia se tornado sua marca registrada e irradiava uma confiança que só vem de quem encontrou seu verdadeiro propósito na vida. Mamãe está muito bonita, sussurrou Luísa, agora com quase 7 anos, segurando a mão de Eduardo. A menina havia crescido e se tornado mais esperta, mas mantinha a doçura e espontaneidade que haviam conquistado Eduardo desde o primeiro encontro. Sua mãe sempre foi bonita, respondeu Eduardo, mas hoje ela está radiante. A plateia era formada por uma mistura fascinante de pessoas. Moradores locais, autoridades municipais, empresários que Eduardo havia convencido a apoiar o projeto e até mesmo alguns jornalistas nacionais interessados na história de redenção que se tornara conhecida em todo o país. Quando Maria se dirigiu ao microfone para o discurso inaugural, sua voz alcançou cada canto da praça improvisada. Meus amigos, começou ela, há 2 anos eu era apenas uma diarista que sonhava em dar uma vida melhor para minha filha. Hoje, estou aqui inaugurando uma escola que vai oferecer educação de qualidade para 300 crianças e emprego digno para 50 mães da nossa comunidade. Aplausos ecoaram pela praça, mas Maria levantou a mão pedindo silêncio para continuar. Mas essa escola não existe apenas por causa do meu sonho. Existe porque um homem extraordinário acreditou que era possível transformar sonhos em realidade. Existe porque pessoas generosas doaram tempo, recursos e esperança. E existe principalmente porque vocês, moradores desta comunidade, abraçaram a ideia de que nossas crianças merecem o melhor futuro possível. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Nos últimos 18 meses, desde que Rodrigo havia sido preso e condenado a 20 anos por corrupção, falsificação e tentativa de homicídio, ele havia descoberto uma satisfação que nunca experimentara, construindo seu império empresarial. A escola era apenas um dos projetos. Eduardo havia criado uma fundação que já havia construído 3 creches comunitárias em Minas Gerais, um centro de capacitação profissional em Contagem, e estava financiando bolsas de estudos para 500 jovens de baixa renda em universidades de todo o país. E agora, continuou Maria, gostaria de chamar aqui meu marido, Eduardo Mendonça, idealizador e principal financiador deste projeto. O casamento havia acontecido 6 meses antes, numa cerimônia simples, mas emocionante na capela da mansão do Mangabeiras. Apenas família próxima e amigos íntimos, Dona Elisa, Carmen, Dona Marta do restaurante, alguns vizinhos do Barreiro que haviam se tornado parte da família estendida que Eduardo nunca tivera.
Eduardo manobrou sua cadeira até o palco improvisado, e quando pegou o microfone, sua voz estava firme, mas carregada de emoção. Quando conheci Maria e Luísa, numa noite de chuva, em Belo Horizonte, eu estava perdido, rico em dinheiro, mas pobre em propósito. Elas me ensinaram que a verdadeira riqueza está em usar o que temos para melhorar a vida de outras pessoas. Ele olhou para Maria, que sorria com lágrimas nos olhos. Esta escola representa muito mais que educação. Representa a prova de que o amor verdadeiro não conhece barreiras de classe social, que a generosidade multiplica quando é compartilhada e que os encontros mais importantes da nossa vida acontecem quando menos esperamos. Após a cerimônia, enquanto visitavam as instalações da escola, salas de aula climatizadas, biblioteca, laboratório de informática, quadra poliesportiva e até mesmo uma horta comunitária, Eduardo observava como Maria interagia naturalmente com cada pessoa, desde as crianças curiosas até os idosos que haviam vindo prestigiar o evento. "Você se arrependeu alguma vez?" perguntou ela quando estavam sozinhos na sala da direção, que seria ocupada por uma pedagoga local altamente qualificada que Maria havia pessoalmente selecionado. "De quê?" "De ter se casado comigo. De ter saído do seu mundo confortável para enfrentar tudo isso." Eduardo a puxou para mais perto, beijando suavemente seus lábios. "Maria Mendonça", disse ele, saboreando o nome que ela havia adotado. "A única coisa de que me arrependo é não ter conhecido você antes." "E se você não estivesse na cadeira de rodas naquela noite?" perguntou ela. "Se você fosse apenas mais um empresário rico jantando com uma modelo?" "Então provavelmente eu teria passado por vocês sem ver. A cadeira me forçou a desacelerar, a observar o mundo de uma perspectiva diferente. Em certo sentido, o acidente me salvou de uma vida vazia. Naquela tarde, no voo de volta para Belo Horizonte, Eduardo havia comprado uma aeronave adaptada para facilitar suas viagens. Luísa dormia no colo de Maria enquanto elas observavam a paisagem nordestina dar lugar ao relevo montanhoso de Minas Gerais. "Eduardo", disse Maria de repente, "tenho uma surpresa para você." "Que tipo de surpresa?" Maria sorriu misteriosamente e tirou um envelope da bolsa. "Abra." Dentro havia o resultado de um exame médico. Eduardo leu uma vez, depois outra, antes de compreender completamente o que estava vendo. "Maria, você está grávida de 3 meses, disse ela, radiante. "O médico disse que está tudo perfeito." Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo a notícia. Um filho, aos 48 anos, quando havia desistido completamente da ideia de ter uma família. A vida lhe dava não apenas uma esposa e uma enteada que amava como filha própria, mas também a perspectiva de ser pai biológico. "Como você se sente?" perguntou Maria, preocupada com seu silêncio. "Completo", respondeu ele finalmente. "Pela primeira vez na vida, me sinto completamente completo." Luísa acordou naquele momento, espreguiçando-se sonolenta. "Já chegamos em casa?" perguntou ela. "Quase, minha filha", respondeu Eduardo, e a naturalidade com que a palavra filha saiu de seus lábios surpreendeu até mesmo ele. "Eduardo", disse Luísa, subitamente desperta, "posso te fazer uma pergunta?" "Sempre, Luísa. Você pode ser meu pai de verdade? Não só de coração?" Eduardo olhou para Maria, que assentiu com lágrimas nos olhos. A adoção oficial estava sendo processada há meses. "Luísa", disse Eduardo solenemente, "eu já sou seu pai de verdade, em todas as formas que importam." "Que bom!" exclamou Luísa, abraçando-o, "porque eu já disse para todo mundo na escola que meu pai é o homem mais legal do mundo, mesmo que ele ande numa cadeira especial."
6 meses depois, Eduardo Gabriel Mendonça nasceu numa manhã de outono em Belo Horizonte. Um bebê saudável e robusto que veio ao mundo gritando com força, como se quisesse anunciar que a família estava finalmente completa. Maria, exausta mas radiante, segurava o filho nos braços enquanto Eduardo a observava da cadeira ao lado da cama do hospital. Luísa, agora oficialmente Luísa Mendonça, segurava o dedo mindinho do irmão com reverência quase religiosa. Ele tem seus olhos, observou Maria, mas vai ter a força da mãe, respondeu Eduardo, e a doçura da irmã. Dona Elisa, Carmen e até mesmo Dona Marta haviam vindo de Contagem para conhecer o bebê. A sala do hospital parecia uma reunião familiar calorosa, cheia de risos, lágrimas de alegria e planos para o futuro. Senhor Eduardo, disse Carmen, agora diretora administrativa da fundação que levava o nome de Maria, o que o senhor acha de começarmos a planejar a próxima escola? Onde você está pensando? Perguntou Eduardo, embalando o filho nos braços. Itabira, sua cidade natal. Seria um círculo bonito, não acha? Eduardo olhou para Maria, que sorriu aprovando a ideia. Perfeito, disse ele. Vamos espalhar escolas por todo o Brasil se for preciso. E creches também, acrescentou Maria, para que mais mães possam trabalhar com dignidade. E centros de capacitação profissional, disse Luísa, repetindo palavras que havia escutado os adultos usarem. Eduardo riu, impressionado com a maturidade da filha de 7 anos. Parece que temos uma nova geração de filantropos crescendo aqui. Naquela noite, na mansão do Mangabeiras, que agora era verdadeiramente um lar, Eduardo se sentou na varanda, observando Belo Horizonte brilhar no vale abaixo. Maria estava amamentando Eduardo Gabriel na sala, e Luísa dormia profundamente em seu quarto, cercada pelos brinquedos e livros que haviam substituído a escassez de seu passado. 4 anos antes, naquele mesmo local, ele era um homem amargo e solitário, convencido de que a vida havia acabado junto com o movimento de suas pernas. Agora era marido, pai e havia encontrado um propósito que ia muito além do lucro empresarial. Seu celular tocou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Senhor Eduardo, sou Antônio, da comunidade de Vila Real em Salvador. Ouvi falar do trabalho da fundação de vocês. Será que poderiam ajudar nossa comunidade também? Temos 400 crianças que precisam de uma escola. Eduardo sorriu. Mais uma comunidade, mais crianças que poderiam ter um futuro melhor. Maria apareceu na varanda com o bebê dormindo em seus braços. Pensando no quê? Perguntou ela, sentando-se no braço de sua cadeira. Pensando que há 4 anos eu achava que minha vida havia acabado. Na verdade, estava apenas começando. E agora? Agora sei que os melhores encontros da vida acontecem quando 2 mundos diferentes se tocam e descobrem que, no fundo, sempre foram um só. Maria se inclinou e o beijou suavemente, enquanto Eduardo Gabriel dormia pacificamente entre eles, e as luzes de Belo Horizonte piscavam como estrelas no vale. 3 gerações de amor, esperança e sonhos realizados, provando que, às vezes, as tempestades mais violentas da vida existem apenas para nos levar ao porto seguro, que sempre estávamos destinados a encontrar, numa cidade que respira tradição e modernidade, entre montanhas que guardam segredos e corações que guardam sonhos. 2 almas que o destino separara por décadas, finalmente se encontraram no momento exato em que estavam prontas para se tornarem uma família. E assim, entre sombras que se tornaram luz e esperanças que se tornaram realidade, começou não apenas uma nova vida, mas uma nova forma de viver, onde o amor verdadeiro prova que os milagres acontecem todos os dias, especialmente quando menos esperamos. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e, se você assistiu até aqui, comente.
Eu assisti até aqui. E deixe sua opinião sobre essa história. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final, para você que está muito emocionante.